Pessoal, quando a gente diz que, na verdade, as coisas mudaram tanto, os acontecimentos desse mundo, dessa nossa sociedade, está tão louco, tão esquisito, que a gente chega a concluir que hoje em dia é o poste fazendo xixi no cachorro. Inverteu. Agora não é mais o cachorro fazendo xixi no poste, não. A coisa está tão louca que é o poste fazendo xixi no cachorro. E dizemos isso por quê? Porque eu digo isso porque É, eu tenho assistido bastante vídeo de ateus, né? E agora o que está acontecendo? Eu já vi vídeos interessantíssimos de ateus explicando a Bíblia para os religiosos. O ateu abrindo a Bíblia, não, pensa que loucura. O ateu abrindo a Bíblia, abrindo as Escrituras e ali dando uma aulinha para os evangélicos, por exemplo. Porque o evangélico pega a Bíblia dele todo domingo, vai na igreja dele, só que ele não pesquisa, ele não lê, ele não se atualiza, né? Sei lá, se fosse o caso, fazer curso de teologia também não, acho que não adianta muito, porque dependendo da denominação que você tiver, a teologia vai ser condicionada àquele jeito de crer lá, né? Deles lá. Então tá uma loucura, gente. E olha, eu já ouvi cada esclarecimento, cada ensino, cada dica da parte de ateus em relação à Bíblia, que é uma coisa espantosa. Como é que pode isso? O cara é ateu. Ele não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, nem nada. Mas, mediante esse absurdo, né? Essa leva de mercenários que estão aí nas igrejas, tomando os púlpitos, e engraçado que eles usam sempre a expressão, né? É mais igreja pentecostal. Ah, quando está no altar. Quando eu estou aqui no altar pregando. O altar é o lugar onde fica o púlpito lá. É a plataforma onde fica geralmente o grupo de louvor, aquelas coisas todas lá. E eles insistem em chamar aquele lugar lá de altar. E ninguém repara. Se tornou parte do vocabulário evangeliquez. Altar. O cara está lá no altar. Mas, na verdade, isso não é uma prática bíblica. Por exemplo, eu quero que alguém me mostre no livro de Atos dos Apóstolos, né? Nos seus 28 capítulos, Pedro, Tiago, João, os apóstolos, Paulo, Ananias, Timóteo, eu quero ver lá alguém usar essa expressão, que está pregando no altar. Não tem isso, não existe isso. Porque altar é coisa do passado. Era coisa lá do tempo da lei de Moisés, que foi abolida. Que foi abolida. Está na carta aos Hebreus. Foi por Cristo abolida, né? Porque as pessoas preferem um outro versículo falando da lei, né? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão do Monte, né? Jesus fala que não vim para acabar com a lei, eu vim cumprir, né? Então as pessoas gostam de citar esse versículo para dar a entender que a lei está vigente ainda, nunca para nós, da atualidade, da modernidade, que não somos judeus, nós somos gentios. Você sabia disso? Você sabe a diferença disso? A Bíblia fala disso, gentio e judeu. Mas até isso, às vezes, os evangélicos às vezes têm dificuldade de identificar, de entender, de interpretar uma coisa tão simples dessa. Pois é, então, eu recomendo a vocês, religiosos, que carregam uma Bíblia, que não leem Bíblia, não pesquisam, não conhecem nada, enquanto isso o ateu estuda a Bíblia de capa a capa, enquanto isso o ateu estuda grego, hebraico, não é? Para ver ali, conferir direitinho na Bíblia, o que está certo, o que está errado, e ainda para passar para os religiosos. Aí eu sei que a pessoa no alto da sua religiosidade fala, mas como é que pode? Eu vou dar ouvido para ateu? O ateu não acredita em nada. Ele diz que não crê. Eu também tenho um pé atrás, né? Porque todos nós temos nossas limitações, não adianta. Nós somos seres humanos, tanto religiosos, seja religioso ou seja ateu, nós não passamos de um ser humano. Então, pode ser que aconteça como um outro amigo ateu aí, estava na igreja, era religioso, carregava a Bíblia, fazia a obra de Deus.
até que a mãe dele morreu vítima de um câncer agressivo, de um câncer terrível, não é? Aí, por causa daquilo lá, ele virou ateu. Eu estou citando isso por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a uma mudança brusca, radical, tanto religioso quanto ateu também. Os ateus geralmente não admitem isso, né? Não, eu já vi vídeo de ateu, o ateu falando, se eu tiver em estado terminal no fundo da cama no hospital, não quero que chame nem padre nem pastor, é mais fácil para mim até desligar lá os aparelhos, se for o caso, e eu acabar com a minha vida, porque a vida é minha. Meu amigo, é muito fácil falar assim, numa situação normal. Numa situação de doença grave, numa situação de um acontecimento trágico, nós não sabemos, nenhum de nós, não tem como a gente prever como é que a gente vai reagir, como é que a gente vai agir, ou se vamos ter algum tipo de reação, de posicionamento. Então, mas Deus está acima de tudo isso, além de tudo isso. É por isso que ele nos elegeu. E isso é que é importante. Não é eu aceitei Jesus. Tem até aí, no do dia que aceitei Jesus. Não, não. O negócio de aceitar Jesus, isso aí é invenção de igreja evangélica. Eu prefiro a carta aos Efésios, capítulo 2, que diz que Deus nos escolheu. Deus nos predestinou para a vida eterna. E se Deus fez isso, ninguém muda. Aliás, é a própria carta aos Efésios, capítulo 1, se não me engano, verso 3, que diz que ele nos escolheu e nos selou com seu Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, alguém mexe no selo de Deus? Ninguém tem poder de remover o selo de Deus da minha vida. Nem igreja, nem religião, nem ateu, nem religioso, nem pastor, nem padre, ninguém. Nem eu, nem mesmo eu posso remover esse selo. Eu posso me entristecer, eu posso não querer mais saber de Deus, porque eu sou ser humano. Isso pode ser uma ação humana, emotiva. Mas o selo de Deus está na minha vida e eu sou filho de Deus porque Ele me escolheu. Escolheu você também. Escolheu todos nós. Então o ateu, sem saber, ele também é filho de Deus. Ai, mas ele não crê em Jesus, mas não é pelo que ele faz e decide. Quem decide isso é Deus. Né? Mas não tem o livre-arbítrio. Não, mas o livre-arbítrio não anula a soberania de Deus. Esse é que é o detalhe. As pessoas usam livre-arbítrio? Se você quiser Jesus, muito bem. Se você não quiser, você vai para o inferno. Blá, blá, blá. Né? Falácia religiosa. Essa é que é a verdade. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é? E Isaías 43 diz o quê? Versículo que quase todo evangélico sabe. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus, na vida de quem quer que seja. Agora, os religiosos são ensinados, são treinados, doutrinados, que para Deus agir ele tem que estar lá todo domingo. É um Deus pequeno e limitado, né? E territorial. Porque o Deus bíblico, o Deus verdadeiro e eterno, é aquele que Jesus apresentou, por exemplo, no livro de João, capítulo 4, que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque a vida com Deus ela é espiritual. Ela não é carnal, ela não é física, ela não é geográfica, ela não é física, ela é metafísica. Né? Então, quando você fica com esse negócio aí, vou me consagrar, vou para o monte, vou fazer jejum, isso é tudo bobagem, isso é tudo obra da carne. Isso é obra da carne. Ai, mas a Bíblia fala assim, a Bíblia fala onde, para quem, quando. Tem o contexto. Você precisa ver essas coisas aí. Você não pode acreditar tudo que é pregado na tua religião, na tua igreja. Você tem que conferir. Aliás, foi assim que aconteceu, né? Quando Paulo estava pregando em certa cidade na Grécia. Está no livro de Atos. E aí, Paulo pregando, eles abriram as escrituras para conferir. Aí vem a pergunta: você tem o hábito de fazer isso? E qual é o resultado disso?
O cara está falando lá, está pedindo dinheiro, está pedindo pix, está enrolando a língua, está falando que Deus está me revelando, Deus está me usando, e você, amém, amém, você aplaudindo. Você não abre a escritura para conferir? Se você abrisse, você ia estar esclarecido, você ia estar liberto, e não seria massa de manobra de mercenário, de pseudo-pastor nenhum. Né? Mas como as pessoas geralmente não fazem isso, continuam aí. Né? Então é isso, irmão. A gente tem que ir além. A gente tem que. Não pode ficar ali, né? No mundinho religioso. Porque a estratégia da denominação é essa. Você ser fiel lá. Dar seu dízimo religiosamente todo mês, frequentar ali, ficar ali 10 anos, 20 anos, passar a vida ali. Quantas pessoas não vi assim? Morreram lá no banco da igreja. Porque foram fiéis. Fiéis a quê? A quem? Fiéis a uma denominação inventada pelo homem, que é resultado da obra da carne? É isso que a Bíblia fala na carta aos Gálatas, capítulo 5, né? Isso é a obra da carne. Facções, separações, denominação é isso aí. Tem nada a ver com igreja. A igreja é a igreja do Senhor Jesus, todos nós somos a igreja. Né? Agora, conceito de igreja na sociedade humana, religiosa, é outro, né? É outro. Que as pessoas falam, eu vou na igreja, tem até essa expressão. Uma expressão estranha, biblicamente falando, né? Vou na igreja. Não existe isso na igreja. Porque nós somos igreja a nossa vida inteira, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, né? E até o dia que o Senhor Deus nos chamar.